Essa é a primeira aula de um novo projeto que eu estou desenvolvendo aqui no YouTube, nesse canal. E o objetivo aqui é trazer para vocês algum conhecimento que faça da vida de vocês melhor. Esse é o objetivo. É entregar alguma coisa gratuitamente para que você possa talvez se apoiar, talvez se inspirar, enfim. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos gravar. Nossa, aqui eu e minha equipe, enfim. Nós vamos gravar esse vídeo para você. E eu vou começar falando sobre um acontecimento, algo que aconteceu comigo ontem, e dentro de uma escola, né? Eu tenho uma escola de artes marciais, eu estava ali, raramente eu vou nessa escola de artes marciais, por conta de, são várias unidades, e são vários projetos, enfim, eu estava passeando, e quando eu cheguei, um aluno muito antigo, pequenininho, já está, né, ali na pré-adolescência, ele chegou para mim e falou assim, Sensei Gabriel, e veio correndo e me abraçou, né? Veio correndo e me abraçou, e aí ele deu aquele abraço gostoso, aí ele todo emocionado, puxa que saudade, quanto tempo, achei tão bonito, né? E aí eu falei assim, pô, cara, que legal. E logo a mãe dele veio, o pai dele veio, falou assim para mim, cara, eu preciso conversar contigo. Ainda bem que você tá aqui e tal, não sabia, eu nem sabia que você ia estar aqui, e eu tava com você na cabeça, eu preciso falar contigo. Falei, tá, vamos lá, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu até queria conversar com o professor, mas eu fiquei meio assim, aí com você eu conheço há muitos anos, eu tenho um pouco mais de liberdade. Ele, ele tem uma condição física um pouco diferente dos outros, e por isso tá tendo bullying na escola, tá tendo ali né, toda uma estrutura onde a galera tá judiando, zoando ele. E, cara, ele começou a se machucar. Ele começou a se machucar, ele começou a se cortar, ele começou a falar que precisa morrer porque ninguém gosta dele. Falei, tá. Falei, cara, então vou o seguinte: vamos acabar a aula, eu vou conversar com ele, beleza? Beleza. Então tá. Aí acabou a aula assim, né? Eu chamei ele, falei, vem cá, cara, vamos bater um papo na frente dos pais. Falei, irmão, é o seguinte, eu fiquei sabendo já, sua mãe e seu pai me contou aqui. Meu irmão, eles me contaram que você tá fazendo isso. Aí ele já, né? O olho dele já encheu de lágrimas e já ficou assustado. Aí eu falei assim pra ele, bicho, você tá aqui por causa de quê? Aí ele, eu quero ser um karateca. Eu falei, exato. Você tá buscando qual faixa? Faixa preta. É isso, cara. Ser faixa preta, meu irmão, tem, tem alguns critérios que precisam ser seguidos. E um desses critérios é ter seguir um código de ética. É um código que todo faixa preta tem que seguir, tudo igual. Aí ele ficou me olhando assim, né, com toda aquela admiração. E eu virei para ele e falei, irmão, a gente precisa aprender a se controlar. A gente precisa aprender a conter essa fúria que existe dentro da gente. Então, todo faixa preta precisa aprender a se conter. Por exemplo, cara, já pensou, ó, eu tenho 30 anos de faixa preta, já pensou se numa briga de trânsito eu me excedo, fico bravo, fico nervoso, e aí eu acabo agredindo a outra pessoa que não sabe lutar, não tem condições de bater de frente, né? Você acha que é justo, cara? Aí ele, não. Eu falei, então. Só que eu também passo por isso. Eu também passo raiva, eu também me estresso, e nem por isso eu desconto em mim ou em outras pessoas. Eu aprendo a me controlar. Eu aprendo a conter toda essa energia. E eu aprendo a direcionar essa energia para uma outra coisa. Ele, que coisa? Eu falei, uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender, que se chama servidão. Cara, você precisa aprender a ajudar os outros, precisa aprender a servir as pessoas, precisa aprender a ter essa, sabe, utilizar esse mecanismo, essa energia gigantesca que você tem. Aí ele ficou me olhando assim, né, com toda aquela admiração. Aí o olho dele encheu de lágrima. Ele, eu nunca vou sair daqui, eu vou ser um faixa preta. Me abraçou e começou a chorar. Bom, foi uma cena muito legal, muito interessante, porque eu olhando, né, aquela cena, me emocionei, obviamente, ali com tudo aquilo, foi muito legal. Só que, o que eu prestei atenção? Cara, percebe que quando a gente precisa ter uma das virtudes que eu bato muito em cima dela, que chama empatia, né? E a empatia, eu dividi essa virtude de empatia em quatro princípios, né? Quatro princípios que precisam ser vividos para poder adquirir a virtude. Porque as virtudes, elas não vêm, elas não caem no nosso colo, né? As virtudes, elas não aparecem, não brotam, você vai lá e pega. A virtude, ela vai sendo construída dentro de nós. Obviamente que algumas pessoas, dependendo do seu temperamento, dependendo da sua personalidade, dependendo ali como foi formado o ego na primeira infância, ela tem mais predisposição a ter certas virtudes. Mas a virtude da empatia, ela nasce através de práticas. E uma dessas práticas se chama escuta ativa.
A escutativa, cara, ela precisa acontecer, ela precisa existir quando a gente tem ali o respeito de, de ouvir certas pessoas, saca? Quando a gente ouve pessoas que nós admiramos, pessoas que fazem sentido na nossa vida, pessoas que têm uma certa autoridade na nossa vida. Eu não estou dizendo autoridade de pai, mãe, professor, não é isso, não é só isso, mas são pessoas que nós, por algum motivo, admiramos. Então, eu tenho amigos da mesma idade que eu admiro. Às vezes eu tenho até algumas pessoas mais novas que eu admiro, porque sabem mais do que eu dentro de alguns aspectos. Então, por exemplo, eu tenho toda essa produção, né? Toda produção de vídeo, produção de criativo, produção de fazendo campanha e projeto, enfim, tem muitas coisas. Então tem toda uma estrutura. Para eu poder criar essa estrutura, eu preciso aprender, né? E aí a gente criou uma estrutura uma época e não estava dando certo, não ia, não ia, não ia. E eu tive um sócio durante a minha vida que é um moleque assim de ouro. Eu fui padrinho dele, de casamento. Enfim, é um moleque de ouro, eu gosto muito dele. É um filho que eu falo, digo que eu tenho um outro filho mais velho. E esse moleque, ele é um gênio, cara, é um gênio. Hoje ele trabalha com grandes players aí. Ele é um gênio, né? E nessa parte de estrutura de projeto, enfim. Cara, não tava dando certo, eu liguei para ele e falei, meu irmão, cara, me ajuda. Chama Eduardo. Falei, Edu, me ajuda, cara. Não sei o que tá acontecendo. Olha aqui. Aí eu dei acesso para ele de tudo, ele olhou, cara, ele fez um vídeo para mim de 30 minutos, explicando passo a passo que eu precisava corrigir. Quer dizer, eu, escutativa, cara, sabe? E aí a gente começa a criar essa empatia pelas pessoas, né? Empatia é de você entender como o outro se sente, como o outro vive. Então, a gente olhar, primeiro, para as pessoas que nos admiram, que nós admiramos, para a gente poder entender esse sentido de você escutar o que ela está falando. E a partir dessa ótica, a partir desse local que você está vendo, pessoas que você admira, e o que ela está falando, você vai absorvendo aquilo, você começa a ter um vislumbre, você começa a olhar pelo outro ângulo. Qual é o ângulo? É o ângulo de quando as pessoas olham para você com esses olhos. E aí você começa a entender que você faz a diferença na vida de alguém. Às vezes a gente não tem a noção do que as nossas palavras, ou os nossos gestos, ou nossas atitudes podem fazer na vida do outro. A gente não tem como. Às vezes a gente não consegue conceber. Esses dias eu postei uma foto rezando um terço, cara, essa coisa mais simples do mundo. Fiz uma foto no Instagram rezando o terço, e aí eu tava lá treinando com o brother, malhando. O cara virou pra mim e falou assim: irmão, sabe aquele vídeo que você fez rezando o terço? Eu falei, cara, isso aí. Ele falou, cara, eu não sei porquê, eu cheguei em casa, eu comecei a rezar o terço, eu quis rezar o terço, e eu vou embora agora da academia e vou rezar o terço. Você vê que bonito isso? Que legal? As pessoas vão olhando para você e elas vão tentando olhar para aquilo que você pode oferecer. E aí é a grande pergunta, a pergunta de um milhão de dólares. Qual é? O que você tem para oferecer para os outros? O que você tem para oferecer para as pessoas? Quais virtudes você tá cultivando? Quais aspectos da vida pessoas estão sendo impulsionadas? Você saca isso? Olha, você consegue compreender o nível disso? De que as pessoas estão olhando para você, às vezes o que você não fala, as pessoas estão ouvindo. Até o que você não fala, elas estão vendo e tentando seguir. Imagina o que você fala. Então, a gente, primeiro, precisa entender isso. Seus filhos, se você tiver filhos, estão olhando para você. Seu cônjuge está olhando para você. Seus amigos estão olhando para você. Às vezes uma pessoa que você nem imagina está olhando para você, cara. Se você não for famoso, você não tem os seguidores, né? Enfim, mesmo assim, ainda há pessoas que te admiram. E aí, eu tive, na minha adolescência, eu lembro que eu tinha um parente, né? Que ele era muito louco, malucão, doidão, não sei o quê, e era muito descolado, sabe aquele cara descolado, fuma um cigarro. Naquela época era na época do Marlboro, né? Acho que pô, os jovens não vão saber o que é isso. Mas na época era o Marlboro, fazia propaganda na televisão de Marlboro, então fumar era um status. E ele fumava, e ele tinha um cabelo jogadinho assim,
andava de carro, tinha moto, e aí era todo descoladão. E eu queria ser igual a ele, cara. Eu queria ser igual a ele. Eu olhava pra ele e falava, cara, eu quero ser igual a esse cara. E aí eu quero pegar esse tanto de mulher que esse cara pega. Eu quero fumar um cigarro Marlboro igual esse cara fuma. Eu quero estar sempre com uma latinha de cerveja na mão igual esse cara tá. Eu quero brigar com as pessoas igual esse cara briga. Eu quero não ter paciência com os outros, xingar igual esse cara xinga. E por um longo caminho, um longo tempo da minha vida, eu segui esses caminhos. Eu sigo o caminho dessa pessoa. Até o momento que eu parei, eu olhei e falei, irmão, o que eu tô arrumando? Porque, invariavelmente, você vai inspirar as pessoas. E aí você vai inspirar as pessoas por 2 pontos. Somente 2 pontos. Não tem outras coisas. Ou você inspira as pessoas que estão perto de você pelos seus vícios, pelas mazelas, pela porcaria de vida que você tem, e não acha que você está fazendo merda na vida, que as pessoas não vão querer ser igual. As pessoas vão, é simples. É só você, quer ver que eu te provo isso? É só você olhar essa merda desse Instagram aí, as pessoas, essas famosas, ensinando as meninas a dançarem pelada. Não vou falar pelada, né? Porque, mas tá o mínimo de roupa possível. E aí você vê hoje as menininhas de 13, 12 anos seguindo, querendo fazer a mesma coisa. Né? Então, cara, infelizmente as pessoas elas admiram os vícios dos outros. Ou as pessoas vão se inspirar nas suas virtudes. Só que, quando eu decido ter vícios, ou não decido ter vícios, mas eu não busco as virtudes, os vícios caem no nosso colo. Os vícios caem no nosso colo sem a gente fazer força. Sem a gente, sem a gente acordar e falar assim, cara, hoje eu vou ser um preguiçoso. Não precisa, irmão. Você não precisa. É só você acordar. A preguiça, ô caramba, eu vou chutando tudo aí, meu irmão. Porra. Eu vou chegar, eu vou acordar e a preguiça vai bater. A preguiça ela vai ser sem você fazer força. Agora, eu quero ter proatividade, eu quero ser pragmático, eu quero ser produtivo, meu amigo, tu tem que penar, cara. Tu tem que falar não para muita coisa. Você tem que bater em você mesmo durante um bom tempo durante o dia para você poder ser produtivo. Eu sei porque eu sou assim, cara. Todo mundo é assim. Você compreende? Então, essa decisão de abrir esse canal, de fazer vídeos, de ter aulas, meu irmão, o dinheiro entra, mas isso é irrelevante, cara. O objetivo aqui é pelo menos ajudar as pessoas, ajudar a inspirar as pessoas a serem pessoas melhores. Esse é o meu único objetivo. É, o dinheiro, mas você não gosta de dinheiro. Ah, cara, gosto, o dinheiro é legal, mas, meu irmão, isso é pó, cara. Isso é pó, isso fica aí. Isso perde, ganha. O mês tá bom, outro mês tá ruim, e dane-se. Agora, as vidas que você impacta, essas aí têm consequências gigantescas. Eu faz 20 anos que eu sou professor. 20 anos. Quantos alunos eu vi sair de um mundo de merda? Quantas vezes eu vi aluno sair de um mundo que estava totalmente tomado pelos vícios? E o moleque, hoje é ou moleque não, hoje é um cara, faixa preta, né? Ou um aluno meu de mentoria, um empresário que estava querendo desistir de tudo. E hoje o cara está faturando mais, vendendo empresa, abrindo para investidores. Tem uma cliente minha, que eu falo que é aluna também, né? Uma aluna minha, dona de uma escola. Cara, começamos a mentoria. Ela tinha. Perdão. Ela tinha. Tava quebrada. Deixa eu ver se tá acabando a pilha desse negócio aqui. Bateria. Tava quebrada assim, quebrada não financeiramente, mas quebrada interiormente. Aí nós conversamos, batendo papo, e a mentoria foi. Ela renovou a mentoria, quis mais. E, cara, de repente tá abrindo para investidor, irmão. Tá abrindo a escola para investidores. Os caras estão querendo comprar a escola dela. Por quê? Porque ela entendeu que ela não tem que estar ali para ganhar dinheiro. Ela tem que estar ali para ajudar as pessoas, servir as pessoas. Logo depois dessa conversa com esse menino, eu sentei ali, tá, com os alunos, com um pai de aluno, ali, batendo um papo ali e tal, na recepção, enquanto estava tendo aula. Aí um pai de aluno falou assim, ai, você que é o Gabriel? Eu falei, sou eu. Ai, nossa, que prazer. Eu falei, pô, imagina, prazer o quê? Sou um bosta, igual qualquer outro. Mas, pô, legal, sejam bem-vindos aí e tal. Nossa, nossa filha tá gostando muito, não sei o quê. Aí a conversa vai, você tem filho? Eu falei, tem, minha filha tem 14 anos. 14 anos, que legal. E ela treina também? Eu falei, treina, faixa preta, pô. A faixa preta? Eu falei, faixa preta. Já pegou a faixa preta dela, e treina desde os 2 anos de idade. Lá em casa não tem dessa. Ela, sério, você tem quantos filhos? Eu falei, 4. Nossa, e todos treinam? Eu falei, ó, o bebezinho não, mas o Gael, que é o 03, vai começar agora em janeiro. A Manu já tá na faixa vermelha.
A minha esposa é faixa roxa, minha irmã é faixa roxa, verde, meu primo é faixa preta. Ela, nossa, falei, cara, eu tenho uma meta. Qual é a minha meta? A minha meta, ela é específica. Ela é específica. Todo mundo que anda comigo, eu impulsiono para frente. Todo mundo que tá comigo, eu impulsiono para frente. Eu forço as pessoas a irem para frente. Ou você para de ser do meu ciclo de convivência, ou você para de ser meu amigo, para de. Às vezes você tem parente, mas mesmo assim se afasta, porque eu não paro de te encher a paciência para você ser uma pessoa melhor. Então eu não paro, cara. O tempo todo eu sou uma pessoa chata. Eu sou uma pessoa inconveniente nesse sentido. Porque eu não admito as pessoas estarem ao meu redor e eu não impactá-las positivamente. Então eu tenho. E a arte marcial, que é um puta de uma ferramenta para impulsionar as pessoas para serem melhores. Porque dentro da minha escola, a minha escola é um lugar especificamente para a gente poder criar virtudes. O pessoal fala que é uma escola de artes marciais, é uma escola de virtudes. A arte marcial é só o caminho, é só o carro. O caminho é as virtudes. Porque é através das virtudes que você se torna uma pessoa melhor. Você se torna uma pessoa útil para a sociedade. Você se torna uma pessoa que vai fazer a diferença na vida dos outros. Por quê? Porque você entendeu toda a aula. Né? Tudo que eu falei para você que você entendeu. É através das virtudes que eu impacto pessoas melhores. Então eu impacto as pessoas para serem pessoas melhores através de virtudes. Então eu tenho que cultivar as virtudes. Então eu tenho que estudar as virtudes. Eu tenho que aprender essa porcaria. E através dessa merda de virtude, né, nos bons sentidos, através dessa porcaria de estudar isso, digerir, que nem eu tô passando para você, que é a virtude da empatia, de você entender a escuta ativa, de você ver que as pessoas olham para você, tudo isso é uma virtude. E aí, precisa ter algum lugar para você estudar, não adianta você simplesmente cair do céu. Existem vários estudos hoje de virtudes, tem as virtudes cardeais, que é estudada pela igreja, que foi estudada pela escola grega, né? Tem as virtudes do Bushido, do Código de Ética dos Samurais. Aí tem o livro das sabedorias, que é um monte de virtude. Enfim, tem uma porrada de conhecimento que você pode ir atrás. Só que hoje, quais lugares você tem para poder aprender virtude? Agora eu vou falar com você que é pai. Se você é pai, onde que você bota o teu filho hoje que ele está aprendendo virtude? Cara, para pensar. Onde? Na escola? Tem certeza? Tem escola que ensina virtude? Tem, claro que tem. Mas será que é a escola que teu filho tá? Será que é com os amigos ali do condomínio? Que hoje é condomínio, ninguém mais. Na minha época era rua, né? Ficava na rua. Será que é com os amigos da rua lá do condomínio que você tá aprendendo virtude? Será que é com aquele tio maluco que ele tá aprendendo virtude? Será que é aquelas pessoas que ele segue no Instagram é que ele tá aprendendo virtude? Será que é no joguinho do streaming lá que ele bota o fone e você não sabe com quem ele tá conversando e ele tá batendo papo? Será que é aquela pessoa que ele aprende a ter virtude? Cara, você saca isso? Você presta atenção. Será que na tua própria casa você está ensinando os teus filhos no café da manhã, na janta, no almoço, em algum momento você tem contato com eles, virtudes? Você está ensinando para eles como ser pessoas melhores ou não? Deixa a vida me levar, foda-se, né? Dane-se a vida. Ah, os moleques aprendem com a vida. É isso, cara. Vou começar. Então, porra, é isso, né? Hoje é rápido, essa é uma aula para você poder pegar aí alguns insights. E se curtiu, porra, digita aqui, gostei, não gostei, você fala merda, não fala, compartilha, segue o canal, aquela coisa de sempre, né? Segue o canal, não sei o que, compartilha com um amigo, ativa o sininho, puta que pariu, faz o que você quiser aí, tá? Mas o importante é que você seja impactado. O importante é que você se transforme na sua melhor versão. O importante é que você saia dessa porcaria daqui dessa aula, desse vídeo, que você botou aí pra lavar louça, você botou aí pra comer, sei lá, porque eu faço isso, eu lavo louça e vou ouvir nos vídeos. Vou jantar, às vezes eu chego tarde, vou jantar sozinho, eu boto o vídeo lá. É isso, cara.